Então vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, agradecendo por esses momentos, por estarmos aqui com saúde, integridade, possamos nessa noite estarmos acompanhados dos mentores amigos que nos assessoram, que trazem até nós as chuvas de bênçãos proporcionadas por tamanhos ensinamentos. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre, pela paciência e misericórdia com os nossos corações e as nossas mentes tão errantes. Ele e os seus colaboradores que caridosamente vêm até nós explicar-nos, ensinar-nos aquilo que já sabem. Nossa gratidão, Mestre, a tamanhos esforços e espíritos tão benevolentes para conosco, possamos, Senhor, um dia também passar aquilo que aprendemos aqui a todos aqueles que nos cercam. Fica conosco, abençoando nossa reunião e nossas reflexões, que assim seja. Muito bem. Boas-vindas para o pessoal do YouTube que está aí nos acompanhando a partir de agora. Como nós estávamos conversando aqui anteriormente, nós já disponibilizamos o nosso primeiro encontro, o encontro da semana passada, onde nós falamos um pouquinho aí sobre o prefácio do livro, certo? Quem quiser, quem puder aí assisti-lo, se estiver assistindo, né? Se estiver assistindo esse vídeo agora, como quando eu for assistir qualquer um dos outros, a gente sempre pede para vocês deixarem lá o like, né? A curtida. Quem quiser também deixar algum comentário, alguma pergunta, você é sempre bem-vindo, a gente está de olho. Fica sempre de olho ali nos comentários de vocês, porque se houver alguma pergunta, a gente traz para a próxima aula, beleza? Não dá para responder aí pelo YouTube nos comentários instantaneamente, mas aí a gente traz para cá e a gente conversa um pouco sobre as dúvidas que vocês deixem por ali ou qualquer outro comentário, né? Salutado aí que vocês venham trazer, certo? Então vamos lá. Então hoje nós vamos, em um caso excepcional, estudar 2 capítulos, né? Nós vamos ver 2 capítulos aqui no dia de hoje. Nesse sentido, gente, queria novamente, né, reafirmar com vocês, a gente gosta de estudar um capítulo por vez, até porque são muitos os conteúdos, não só do roteiro, né, da história, dos relatos que estão se contando, mas também da profundidade dos ensinamentos trazidos aí pelos mentores e pelos trabalhadores de nosso lar, coisas que a gente pode se debruçar aí anos e anos em cima de um capítulo só, às vezes em cima de um parágrafo só, né? A gente que trabalha com palestras, trabalha com alguns estudos, tem muito material que a gente tira da obra de André Luiz, é assim fascinante, servem como exemplos muito bons para quaisquer partes aí da codificação, né? Como um subsídio, né? Um subsídio muito enriquecedor. Fora que, para a gente que também trabalha com aula, né, trabalha aí na evangelização, trabalha, às vezes, na divulgação de qualquer parte e para, claro, né, enriquecer os nossos estudos pessoais. Né? Então, eu prefiro ir capítulo a capítulo, devagarzinho, né, dando tempo da gente absorver tudo, porque tem capítulo que às vezes é um pouco parado, né? Os mentores podem falar aí alguma coisa que a gente até já sabe de cor e salteado, já tenha feito algum outro estudo, mas às vezes é como se fosse uma torrente, né? De tanta informação que vem, e eu acho injusto a gente passar por cima dessa forma, né? Por isso nós dividimos o estudo desse livro dessa maneira, né? Da maneira que nós falamos com vocês aqui na semana passada, não quisemos estudá-lo em um semestre só, até porque durante esse semestre nós não teríamos tempo, né? O semestre que vai de agosto a dezembro ele é menor, então nós não teríamos tanto tempo como nós desejamos para poder trabalhar cada capítulo aqui de uma maneira mais proveitosa,
né? Por isso nós dividimos, nós vamos estudar metade do livro agora nesse semestre e metade no próximo semestre, tá certo? Isso não impede, pessoal, que vocês leiam o livro, né? Eu não faço objeções de vocês já lerem o livro e avançarem na história, né? Até porque eu mesmo já estou um tanto adiantado, né? Já li muitos capítulos para frente para já ir configurando, né, na mente assim uma forma de melhorar, de trazer uns exemplos melhores, de dar um enaltecimento a determinados acontecimentos, a determinados conceitos que são trazidos, né? Tem muitos conceitos chaves, principalmente nesses primeiros capítulos, né? Que a gente às vezes deixa passar batido, mas lá na frente eles puxam num gancho novamente. Então, para a gente entender na história certinho, entendendo os desdobramentos dela, é muito importante a gente estudar isso com bastante assim primor, né? Para a gente poder aurir tudo que a gente conseguir. Claro que a gente não vai conseguir tudo, né? Porque essas obras, elas as obras de André Luiz têm aí todas, né, mais de 70 anos, estão caminhando para os 80 anos de publicação, né? E nós estamos aqui ainda aprendizes delas, né? Como os nossos pais foram, como os nossos avós foram, como os nossos bisavós também o foram, né? Então, para a gente não menosprezar, porque às vezes a gente recebe alguns feedbacks de vocês, a gente percebe isso, que tem gente que queria que fosse um pouco mais acelerado, e a gente entende isso, né? É bom quando a gente, né, caminha logo, principalmente na história, na resolução, mas, como a gente disse, né, além de ser um clube do livro, onde a gente quer compartilhar aqui as leituras que a gente faz, a gente também quer fazer um estudo mais aprofundado, tá certo? Por isso essa cadência um pouco mais devagar, né? E vamos dando tempo ao tempo. Logo, logo a gente vai estar bem, assim, vai estar progredindo bastante na história e a gente vai estar numa cadência de estudo melhor, tá certo? Então vamos começar, sem mais delongas, falando aí do capítulo 1, capítulo intitulado Em torno da prece. Quando a gente procura sinopses do livro Entre a Terra e o Céu, a primeira coisa que vem em cada sinopse que foi feita é essa prece que abre os estudos, que abre o livro. A prece deferida pela Evelina, criança, né, uma menina de 14 anos, que se, que se dirige em pensamento, né, em prece fervorosa à mãe, para auxiliá-la no conjunto, na trama na qual ela está envolvida. A Evelina, ela de certa forma, é a personagem principal da história, mas a sua ação de prece é que mobiliza as forças de nosso lar para virem ao seu encontro. Então, quando a gente procura essas sinopses, sempre vão falar para nós, né? Como se esse livro estivesse aí nos trazendo como foco central o poder da prece, o poder da comunicação, né? Tanto que o Emmanuel vai dar o título, né, do livro aí, tal como no seu prefácio, né, de Entre a Terra e o Céu, justamente porque aqui encarnados, quando nós direcionamos o nosso pensamento em forma de pedido, em forma de desejo, ele fica aí, né, entre a Terra e o céu. E aí, como nós vamos acompanhar aqui pelas explicações, o nosso pensamento, né, a nossa prece, o nosso pedido, ele pode ficar aqui na Terra mesmo, ou ele pode chegar até mesmo aos céus, certo? Falando em colônia nosso lar, é uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, gente, é o seguinte: nosso lar não é, para os neófitos espíritas, né? Não é o céu, beleza? Não vamos confundir, né, a colônia nosso lar como sendo o paraíso, como sendo a morada dos santos, né? O Espiritismo explica para nós que isso não existe. Não há um CEP para o céu, né? Existem gradações de colônias espirituais. Nós as temos desde o umbral, que começa aqui, né, na nossa própria zona terrestre, né, na própria crosta planetária, que é onde nós estamos, onde nós pisamos, né? O umbral aqui começa e
as colônias espirituais, elas têm gradações. Elas tanto vão para cima, vibratoriamente, quanto para baixo também. Nós estudamos no semestre passado o livro Libertação e nós vimos uma colônia no umbral, certo? O próprio André Luiz não faz distinção, né, em dizer que colônia é só aquilo que está lá nos planos espirituais superiores. A colônia nosso lar, ela está, vamos dizer assim, num meio de caminho, ela está próxima à Terra, mas ela está, vamos dizer assim, no meio aí das colônias superiores. Quem lembra lá do livro Nosso Lar, né? A mãe de André Luiz, por exemplo, ela se encontra em uma colônia espiritual superior a Nosso Lar, demonstrando aí que os espíritos que habitam nosso lar são esses espíritos do nosso nível evolutivo, né? Tirando aí os ministros e os trabalhadores avançados da colônia, a grande maioria vai para nosso lar para se preparar para futuras reencarnações, para estudar, né? É sempre bom a gente ter essa visão para a gente não achar que nosso lar é o topo, né? Não é, não é por aí, tá certo? Acima de nosso lar há outras colônias com outros tipos de espíritos, espíritos mais adiantados na escala evolutiva, vamos colocar assim, né? Espíritos que já se despojaram do seu tônus material, né? Mais forte, que já conseguiram galgar voos maiores, né? E falando em libertação, no próprio Libertação nós vimos, né? No capítulo 4, se eu não me engano, nós tivemos ali dois exemplos de duas mães, né, dois espíritos maternos que se vieram comunicar com os seus auxiliares, né, através de uma materialização ocorrida no plano espiritual. Por quê? Porque a vibração delas já não comportava a vibração de nosso lar, tá certo? Então é bom a gente só fazer esse lembrete para que a gente não crie a fantasia, né, de que a gente, eu quero ir para nosso lar e tudo mais. Tudo bem, né? Todo mundo quer ser recebido, se possível, em uma colônia espiritual adiantada tanto quanto nosso lar. Mas não nos fixemos, né, na ideia de que nosso lar é o teto de onde os espíritos podem chegar. Até porque, como o próprio Cristo já dizia, né, há muitas moradas na casa do Pai. E aí, quando ele fala muitas, a gente não sabe precisar quantas, né? A gente não sabe dizer quantas são, beleza? Então, falando dessa prece, né, falando em prece, em torno aí da prece, nós vamos ter uma palestra com o Clarencio, ministro de Nosso Lar. Novamente, né, quem leu Nosso Lar vai se lembrar muito bem do Clarencio. Clarencio é o ministro que ficou responsável aí por socorrer André Luiz, né? Ele é o espírito que acaba socorrendo o André lá no umbral, assim que o André dá condições de ser atendido. Um dos primeiros espíritos que ele vai enxergar aí, né, dos trabalhadores de nosso lar, é o ministro Clarencio, que vem com a sua equipe para fazer o seu resgate. Né, o ministro, o Clarencio, ele trabalha, se eu não me engano, no Ministério do Esclarecimento, eu não me lembro certinho, e nós vemos que o André Luiz fica vinculado ao ministério dele lá em nosso lar, porque o André Luiz vai, depois de se recuperar, depois de se refazer ali do primeiro susto, né, do desencarne, ele vai procurar trabalho junto com o Clarencio, né? Tem aquela memorável reunião, né, em que o André Luiz vai acompanhado de uma outra senhora pedir trabalho para o Clarencio, né? E o Clarencio atende os dois e ao final nós vemos o André Luiz sair dali, né? Não, qualquer trabalho para mim serve, né? Eu estou querendo trabalhar. E aí, em nosso lar, nós vamos ver o André Luiz nas câmeras de retificação, que é o nome que eles davam à época, né? O André Luiz passa ali a ser um enfermeiro dos espíritos que estavam se recuperando numa espécie de enfermaria de pronto-socorros ali de nosso lar, né? Os espíritos que acabavam de chegar, os espíritos ainda muito feridos, com o perispírito em muito desequilíbrio, eram transportados para ali. O André passa um tempo ali trabalhando, nós não sabemos precisar quanto, e depois, no início do livro Mensageiros, ele informa, né? Ele vai de novo atrás do Clarencio para pedir a ele uma relocação de trabalho, né? Não que o trabalho nas câmaras não servisse mais para ele, mas ele queria algo mais. E é dali, né, no início,
3 primeiros capítulos, se eu não me engano, lá dos Mensageiros, que nós vamos ver essa nova destinação do André. Ele começa a fazer parte dessas equipes de estudo e observação, né, que vem à crosta terrestre, que vem ter com os encarnados e também com espíritos sofredores no plano espiritual fora de nosso lar. E assim, vamos dizer, começa realmente essa jornada, né, do André em trazer para nós esses relatos, né, do plano espiritual. Para quem é das antigas, né, o André Luiz antigamente era conhecido aí como o repórter do além, né, e por ele trazer para nós, tal como as reportagens que a gente vê na televisão, né, os cenários do plano espiritual, como é que tudo funciona, como é que tudo se passa lá do outro lado da vida, né? E aí nós vamos ver o Clarencio dando uma palestra falando sobre a prece. E uma das coisas que eu queria chamar a atenção é justamente nisso. Nós vamos ver um ministro de nosso lar falando sobre prece. E nós, gente, colocando aqui a carapuça, né? Nós, espíritas, somos um pouco, vamos dizer assim, reticentes com relação à prece. Podemos perceber que a prece para o espírita, muitas vezes, ela está vinculada a momentos de relaxamento, momentos de meditação, né? Assim, que são tidos como uma coisa menor, vamos dizer assim, né? Uma coisa sem tanta importância. O espírita tem uma mania, né, de chamar assim, o que é básico, ele acha que é menor, né? A gente chama assim, as obras básicas, tem que estudar as obras básicas. Aí a pessoa acha que estudar as obras básicas é só para quem está entrando no espiritismo. E é o contrário, né? A obra básica, ela tem esse nome justamente por quê? Porque ela é a base de tudo. Se eu quiser construir uma casa, eu começo construindo a minha casa por onde? Pela base ou pelo telhado? Preciso nem perguntar para vocês, né? Eu sei que não tem pedreiros aqui com a gente, nem engenheiros. Se tiver um engenheiro aí, vocês avisem, né? Engenheiro civil, né? Mas para a gente começar a fundação de uma casa, a gente começa pela base, certo? Então, o estudo basilar, ele é importantíssimo. Por quê? Porque se eu quero me guiar apenas por palestra que eu assisto, apenas por um estudo daqui, outro dali, e que não abordam com profundidade esse estudo da obra básica espírita, muitas vezes a gente começa a confundir, né? É, o que que é realmente espiritismo, né? A gente começa a pegar elementos do catolicismo, jogar dentro do espiritismo. Eu já vi muita gente que acha que a concepção de Deus do espiritismo é a mesma da Igreja Católica. Tem gente que acha que Deus é um senhor velho que está sentado num trono, como se ele fosse um rei medieval. E não é assim. Por quê? Porque essa pessoa não entendeu a base. Aí está querendo chegar lá no teto, né? Tem gente que começa uns estudos assim, mas se você pergunta para ele do básico do espiritismo, ele, não, isso eu não sei. Por quê? Porque é básico, né? Com a prece, da mesma forma. Por ser uma ação básica, a gente acha que é uma coisa menor, né? A gente, vamos pegar aqui um exemplo bem grosso modo. Se a gente faz um seminário na nossa casa espírita, nas casas espíritas que vocês frequentam, sobre obsessão, vamos pensar assim, tem um seminário sobre obsessão, e depois a gente vai fazer um seminário sobre prece. Vocês acham que vai ter o mesmo número de participantes nos dois? Sendo sincero, vamos chamar, sei lá, o Jacobson Trovão para falar de obsessão. Jacobson sai daqui de Brasília, vai na casa espírita de vocês para falar sobre obsessão. E aí vamos fazer um seminário sobre prece. Vamos chamar o Jacobson para falar sobre prece. Onde vocês acham que vai dar mais gente? Na obsessão ou na prece? Pode ser, podem ser verdadeiros. Por quê? Porque a gente ainda está muito preso à coisa do fenômeno. E a gente esquece justamente do básico. A gente quer ver e quer acontecer. Mas um bom trabalhador espírita não é aquele que sabe tudo sobre obsessão. Um bom trabalhador espírita é aquele que sabe principalmente sobre prece. Até porque o que a gente faz aqui no plano material, nós já vimos, né? Muitas vezes é 10% ou muitas vezes é 5% ou menos de todo o trabalho para se resolver uma questão com os nossos pacientes de casa espírita. A, a
tratativa, né, espírita, ela é feita muito mais, né, na sua grande maioria, ela é feita no plano espiritual e para nós aqui encarnados, não que o nosso trabalho, gente, seja menor, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando de porcentagem de trabalho. Então, aqui do nosso lado é 5%, 2%, porque o resto, o grosso, o importante, eles fazem muitas vezes do lado de lá. Nós acabamos de ler o Libertação, vocês viram, né? Pela própria narrativa do Libertação, nós temos 20 capítulos no Libertação. Desses 20, um se passa numa casa espírita, né? Onde há um socorro. Ainda assim, o grosso do trabalho tinha sido feito lá no plano espiritual. Então, quem é o bom trabalhador espírita? O bom trabalhador espírita é aquele que está em constante comunicação com os seus orientadores. Como é que a gente faz essa comunicação? Através da prece. Como é que a gente faz prece? De qualquer maneira? De qualquer jeito. Não, mas eu sento ali, rezo um Pai Nosso e é isso para mim que é prece. Esse é que é o negócio. A gente não chegou ainda nem ao ponto de entender direito o que é uma prece. Tem gente que se afeta, já viram? A pessoa pede para fazer uma prece, a pessoa se afeta. Ela começa a buscar o dicionário Aurélio inteiro na cabeça dela para achar uma palavra bonita, para achar um termo assim, que muitas vezes nem é o que ela está sentindo. Né? E outra, é diferente a gente fazer uma prece para o público e é diferente a gente fazer uma prece íntima. É muito diferente. É diferente conversar em Deus e chamar a atenção de todo mundo e conversar com Deus de forma, né, aqui, ó, para nós, íntimo. Tem gente que abre o culto do Evangelho no lar, nossa, a prece dele parece uma prédica, assim, de um evento que só estão os catedráticos. Gente, é uma prece na sua casa. Você conversa com os espíritos tal como você conversa com seu pai, com a sua mãe, de maneira respeitosa. Tal como você conversa com o esposo, os filhos. Você está no seu lar, você não está transportado para outro local, não. É a prece no lar. É isso que a gente tem que lembrar. E aí, fora isso, que é o básico, né? Vamos agora o básico e o avançado, né? Que é o que o Clarence vai trazer para nós aí. Todo desejo é manancial de poder. A planta que se eleva, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Cadê a Dalvani? A Dalvani falou para mim que só esse primeiro parágrafo aqui a gente já podia, né, encerrar o estudo e ficar só estudando ele. Por quê? Tudo é desejo nesse mundo. O que eu quero, o que eu busco. E aí eu vou trazer, né, vocês adoram tanto, lá há 2000 anos, né, Jesus conversando com o Publio Netos. Está no teu querer. Jesus não chegou lá para doutrinar o Publio Netos, até porque ele sabia que não ia adiantar. Né? Ele ainda coloca, né? Se eu curo ou se eu estou fazendo algo pela sua filha, não é pelo seu coração orgulhoso, mas sim pelo da mãezinha sofredora que se encontra agora no lar, ao lado dela. Então, Jesus atende a Lívia, né? A Lívia, perdão, a Lívia é a esposa, né? Jesus atende a filha do Emmanuel, né? A filha do Publio Lentulus, não por conta dele ter ido ao encontro de Jesus, mas sim pelo coração amoroso da Lívia, a mãe, né? A Flávia, né, a filha, lembrei aqui agora. Então, está no teu querer, ele vai dizer para ele. Ou seja, se você não quiser hoje, você vai querer daqui a um tempo. Por quê? Porque é da lei. A lei quer que nós estejamos em progresso constante, rumando sempre para frente. E aí, depois dessa afirmação, né, tem uma pergunta muito importante que é feita, né? Como eu disse para vocês, toda pergunta é muito importante. E aí um dos companheiros ali assistindo a palestra vai perguntar para o Clanêncio se a planta pediu, quem é que respondeu? Porque sempre que a gente pede, tem que ter alguém que, para pedir, né? Quem pede, pede algo ou pede a alguém, né? Então, sendo Deus onipresente e onipotente, é Deus que nos atende, né? Sim. Como é que ele nos atende? E a resposta magnífica do próprio Clarencio, né? A lei com L maiúsculo, ou seja, a lei
natural, a lei divina, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos através dos múltiplos agentes que a servem. No caso, a que nos reportamos, o Sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir. O vegetal pediu, alguém tem de atendê-lo. Quem atende o vegetal? O Sol. O Sol age como a lei divina. E aí, gente, tem que tomar um cuidado, porque quando a gente fala de lei, esse é um termo que foi cunhado por Kardec, né? E a gente tem que pensar assim, Kardec era contemporâneo aí dos primeiros anos de aplicação dos códigos trazidos por Napoleão. Napoleão, conquistador da França, né, imperador francês, ele foi o primeiro líder mundial a compilar as leis, em colocá-las em papel, em colocá-las em código. Hoje, no Brasil, nós temos um Código Civil que foi aí aprovado pelos nossos parlamentares, né, e publicado lá no ano de 2002. Então, esse Código Civil ele vale em todo o território brasileiro. Antes das ideias e do Império Napoleônico, a gente não tinha isso. Napoleão, né, e os seus juristas chamaram esse conjunto de códigos de lei, certo? Então, a palavra lei, ela é usada por Kardec, né, e a gente que tem essa vivência legal, né, essa vivência da lei como sendo um código, a gente muitas vezes pensa que é assim, não, a lei é algo que está escrito, né, é o que ele falou que está escrito na consciência. Não é bem isso. É uma lei tal como Newton chama a gravidade, a lei da gravidade. Né? Eu tenho um objeto aqui, se eu soltar ele, vai ser atraído para o solo por conta da gravidade. Então, é uma lei muito mais no sentido dessa física ou metafísica do que de código, tá certo? Porque senão a gente acha que pode ter algum recurso contra a lei, a gente acha que pode ter alguma parte da lei que está ultrapassada, e não é assim que funciona, beleza? Só para ter isso em mente. Então, quando alguém pede, há alguém para responder. É isso que o Clarence está falando aqui. E uma das coisas que esse capítulo deixa muito claro, né? Que é justamente nesse sentido, de que em todas as escalas de evolução, em qualquer lugar que nós estivermos, sempre vai ter alguém para nos responder. Então, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, se eu não me engano, na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer, né, em um dos seus versículos, que ele se sentia devedor. Devedor tanto de gregos quanto a troianos, tanto de sábios quanto a bárbaros. E aí o Emmanuel destrincha, né, esse versículo, nos explicando que a lei de Deus funciona exatamente assim. Quem muito tem, deve a quem nada tem. Então, se eu tenho muito conhecimento, eu devo a quem tem pouco. Se eu tenho muito amor, eu devo a quem tem menos. Então, esse é que é o sistema. Por quê? Porque se assim não fosse, a partir do momento que eu tenho uma coisa, seria natural que alguns tivessem muito e outros tivessem pouco. Então, hoje, uma das coisas que a gente pode trazer aqui, né? Dinheiro, por exemplo, na nossa sociedade. Tem gente que tem dinheiro demais. Tem gente que não tem dinheiro nenhum. Inclusive, se algum de vocês for uma dessas pessoas que tem dinheiro demais, a gente pode conversar depois, né? Fazer uma divisão, quem sabe. Né? Então, esse sistema pode parecer para nós, assim, em certo ponto, até estranho, né? Porque, então, se eu estou à frente na escala evolutiva, eu devo para quem está um pouquinho atrás de mim. Só que quando eu olho para trás, tem muita gente. Então, eu devo a todas essas pessoas, basicamente, com todas essas pessoas que você entrar em contato. Porque se Deus não te coloca em contato com outra pessoa, né? É aquele negócio. Primeiro compromisso nosso é com a nossa família. Primeira coisa, você não se lembra por que você reencarnou aí, você não se lembra qual que é a sua missão junto a eles. Mas a sua primeira responsabilidade é junto com os seus familiares, com papai, mamãe e irmãos. Não pode esquecer os irmãos, porque o agrupamento veio junto, a promessa era todo mundo se resolver junto, não é verdade? Então, a gente deve a esses que vieram antes de nós, papais, mamães, vovôs e vovós, né, titios e titias, e a gente também deve aos que vêm depois, filhos, sobrinhos, netos.
normal, né? O próprio Clarencio vai explicar que quando a gente é novo, a gente depende dos nossos pais, e depois, quando os nossos pais já têm débito de forças, né? Forças físicas, a gente vira o quê? Devedor deles pelos créditos que eles nos têm, né? Antes eles eram credores e agora, né? Antes nós éramos credores desse amor e agora nós somos devedores. Antes eles nos davam e agora a gente inverte, né? É o filho que tem de dar. E ele vai colocar, né? Se as crianças precisam do auxílio, né? Do professor, o doente precisa do auxílio do médico, certo? Para não desanimar a gente de pensar assim, nossa, então tem muito trabalho pela frente, é só você pensar o seguinte, que se eu devo a quem tem menos do que eu sou credor de quem tem mais. Então, tudo bem, eu devo aos necessitados, mas só que eu sou credor de Bezerra de Menezes, eu sou credor de Chico Xavier, eu sou credor de Madre Teresa de Calcutá, eu sou credor de Gandhi, entende? Pessoas que já estão à nossa frente, porque é esse elo que nos une. Por isso nós somos, nas palavras aí do apóstolo Paulo, devedores, né? Tanto de gregos quanto de troianos, quanto de sábios, quanto a bárbaros. É esse canal que nos vincula. E aí, olha como o Clarencio faz a expansão disso, né? Desse conceito. Em todo lugar, quem pede tem que ter alguém para responder. Se eu peço algo superficial, se eu peço algo raso, tudo certo. Vai ficar aqui e os espíritos que estão na mesma faixa vibratória do meu pedido muitas vezes podem atender. Pode ser um espírito não evoluído, pode ser um espírito, né, à frente, vamos supor, se ele quiser. Se eu peço e esse petitório não encontra aqui no meu nível de vibração alguém que possa me auxiliar, ele sobe. E aí ele pode subir tanto muito acima daquilo de onde eu pedi, quanto ele pode subir só uma barreira, né? Os evangélicos têm muito esse conceito, né? Um dia eu estava assistindo uma palestra e um pastor foi fazer uma crítica a não sei quem, e ele falou assim, o pedido desse aí não passa nem do teto da casa dele. Ele falou dessa forma na palestra lá. Por quê? Porque era um pedido muito vão. Não ia ser atendido, né? Não vai ser atendido por, por Deus, vamos colocar assim, né? Não tem como Deus descer ao nosso nível para errar conosco. O Emmanuel vai falar isso, né? Deus não desce para errar junto com as suas criaturas, ele permanece onde ele está. Nós é que temos que fazer o esforço para ir atrás dele. E aí, só para finalizar aqui esse capítulo, deixa eu só procurar aqui, gente. Assim, nós vamos ter a apresentação do Hilário. O Hilário é o companheiro do André Luiz. Todos os livros, né? O André Luiz nunca está sozinho, ou ele está numa equipe maior, com várias pessoas, ou ele está em dupla. Por quê? Porque o plano espiritual tem muito disso, né? Eles trabalham pessoal em dupla. Clarencio explica isso para o André Luiz lá atrás, né? Eu trabalho somente em duplas, venham dois, né? Um mentor, dois aprendizes. Por quê? Você vai o quê? Multiplicando. Você pensa, o Clarencio deu aula para dois, esses dois vão dar aula para mais dois, e aí você vai só multiplicando, né? Não por isso também Jesus também disse aos apóstolos, né? Para andarem de dois a dois. Por quê? Porque um dá suporte também para o outro, certo? O Hilário também foi médico enquanto encarnado, né? Os médicos têm essa atenção especial aí na obra de André Luiz, porque ele era médico também, né? E ele vai junto, e vocês vão perceber que o Hilário, ele é um pouco a gente, assim. Ele faz as perguntas que a gente tem vontade de fazer, ele é curioso como a gente é curioso. Nós vemos que o André Luiz está, já nesse livro aqui, ele já está num patamar um pouco mais adiantado, né? E ele foge um pouco dessa humanidade banal nossa aqui já. Já o Hilário não. O Hilário faz as perguntas, faz as observações, tem hora que ele é petulante, assim como nós. Vocês vão ver que a gente vai gostar bastante do Hilário, apesar de perceber nele esse pensamento, né? Esse comportamento mais mundano, né? É uma pessoa muito inquiridora, né? E ele vai perguntar para o Clarencio se quem está se programando para fazer algo ruim também não está fazendo uma prece, né? Vamos pensar assim, se eu tenho o intento de passar a perna em alguém,
e aí eu peço, de alguma forma eu formulo, eu quero passar a perna nessa pessoa, isso é um pensamento, certo? Isso é uma prece, isso é um pedido, né? Eu quero passar a perna em alguém, né? Eu quero derrubar meu chefe, eu quero ficar no lugar dele, eu quero a esposa do meu amigo, ou sei lá, eu quero um carro igual ao do meu amigo, ou passou um cara aqui na minha rua e não fui com a cara dele, eu quero arrebentar a cara dele, né? Ou alguém pisou no seu carro e eu quero matar essa pessoa. E aí ele vai vir com essa pergunta: quem se associa a essas intenções não elevadas, isso é uma prece também? Isso é uma pergunta legítima, né? Porque se tudo no mundo é pedido e todo pedido é prece e é atendido por alguém, quando a gente pede a Deus forças para arrebentar a cara de alguém, isso também é uma prece? E o Clarencio vai usar uma questão só de semântica, né? Só de palavras. Semântica não, só de vocabulário mesmo. Ele fala, não vamos chamar de prece, evitemos chamar isso de prece. Para quê? Porque a gente pensa em prece, sempre que a gente pensar em prece, a gente pensa em algo mais elevado. Ah, então o que que é isso, Marcos? Esse pedido, né? O Clarencio vai responder. Isso é uma evocação. Eu evoco forças, né? E aí, vou citar um desenho aqui que todo mundo já assistiu, não adianta vocês negarem a idade, porque se eu já assisti, vocês já assistiram também, né? He-Man, lembra? O He-Man pedia ao Castelo de Grayskull, aos poderes do Castelo de Grayskull, força. Ele fazia uma evocação. E aí os poderes do castelo vinham para ele na espada. Lembra? Ah, eu tenho a força e ele ficava forte, né? E ele tinha ali poderes para realizar. Isso é uma evocação. Então, o que a gente faz quando a gente pede justamente isso são forças, mas essas forças, como elas são contrárias à lei de Deus, elas não vêm do alto. E aí elas vêm o quê? De uma faixa inferior, né? Elas vêm de espíritos que não, né, não estão aí conjugados com a lei divina, né? Em algum, eu não me lembro onde eu ouvi essa explicação, mas certa feita, eu acho que eu fiz essa pergunta a alguém, a pessoa me respondeu de forma brilhante, mas eu não vou lembrar agora. Eu perguntei com relação aos trabalhos espirituais que algumas pessoas fazem, né? Porque isso tem a assessoria espiritual. O médium, ele é médium tanto para o bem, né, quanto para o mal, né? A mediunidade, ela é amoral, né? Ela é uma possibilidade, assim como andar, assim como usar as minhas mãos. Eu posso usar tanto para o bem quanto para o mal. E aí eu perguntei o que que acontece com esses espíritos, né? Porque se eles auxiliam alguém a fazer o mal, eles pagam, como é que é? E a pessoa que recebe, né? Eu vou numa casa desses, né? Fazer um trabalho espiritual desse. Eu quero amarrar alguém, né? Fazer a chamada amarração amorosa. Para muitas pessoas não funciona, mas de vez em quando funciona. Eu tenho um caso na família que funcionou, que coitada da minha avó, o tanto que ela penou, né? Então, o que que acontece com quem pede e o que que acontece com quem faz? E aí essa pessoa, eu vou tentar lembrar aqui quem foi que me explicou, ela falou para mim, falou, olha, acontece o seguinte, tanto os espíritos que pedem, né, que querem alguma coisa nesse sentido, pagam, quanto os espíritos que realizam a ação. O problema é que quem se vale desse tipo de trabalho espiritual, ele paga mais rápido. Às vezes já começa a pagar nessa própria vida, né? Mas quando desencarna, também. Então é quase que uma geração dupla, porque esse tipo de coisa, né, como ele colocou aí, o mal é um circuito fechado, ele é pequeno, perto à imensidão do bem. O mal que a gente faz, ele vai se desfazendo aos poucos. Ele não é eterno, porque o que que é eterno na criação? Deus e os seus filhos, que são a sua imagem e semelhança. Então, nós não fomos feitos para sermos maus. Nós fomos feitos para ser imagem e semelhança de Deus. Deus é eterno porque ele é amor. Enquanto eu não estiver conjugado na lei divina, que é a lei de amor, qualquer ação ou qualquer ato, qualquer existência que eu tenha, ela é perecível. Para os nossos olhos pode parecer muito tempo. Só que quando a gente pega na eternidade, vamos pegar aqui a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil durou cerca de 350 e tantos anos. Vamos colocar assim. Nós foi um período horroroso. Até hoje a gente sofre as consequências da escravidão no Brasil. Ela está na nossa sociedade, espalhada por aí. Foi um período ruim? Foi um período ruim.
Só que se eu amplio isso para a eternidade, não foi nada. É como se eu pegasse uma gotinha de óleo e jogasse lá no mar. Tem a gotinha? Tem, mas olha o tanto de outras coisas que existem. Ela é efêmera, ela é muito pequena, certo? Então é mais ou menos isso. Eu não quis trazer aqui por menor, não quero ficar lendo aqui o, o, os conceitos trazidos, né? Até porque a gente quer estimular vocês a lerem, né? E aí eu vou fechar minha participação no primeiro capítulo, né, com essa frase, a frase final aí do Clarencio, né, nessa explicação. Pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino a quem ninguém pode fugir. Então, percebam que pedimos e obtemos, beleza. A gente tem que pagar por tudo. Não é só pelo mal, é também pelo bem que nos é feito. E aí agora vocês começam um exercício, né? Puxar na mente todas as coisas que nessa encarnação vocês se lembram, que vocês pediram, e aí, né, como os católicos gostam de dizer, né? Ai, graças a Deus pela graça alcançada. Toda graça vai ter de ser paga em algum momento. Paga para quem, Marcos? Para Deus? Deus não precisa, gente. Ele é o Senhor da graça. Ele é o cheio de graça. Para quem que eu pago? Para quem tem menos, certo? E agora, então, já que a gente conversou aqui, eu já falei um pouco do primeiro capítulo, eu queria ouvir vocês, porque vocês trouxeram essas anotações e perguntas relativas ao primeiro capítulo. Alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Não é só pergunta, não. Um de cada vez. Pode levantar a mãozinha aí no. Ninguém? Nossa, hoje vocês estão. Ninguém? Posso passar para o segundo capítulo, então? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém mesmo? Quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? De toda essa palestra aí do Clarence, todo mundo entendeu certinho? Posso seguir tranquilo, então. Beleza. O capítulo termina com a chegada de uma trabalhadora dessa mesma esfera do Clarencio, que vem ter com ele para falar que eles receberam uma prece refratada. E aí, né, ficou todo mundo se perguntando o que é refratário. Eu estava aqui conversando com a Raíssa, minha esposa, e a gente lembrou aí das aulas de física, né? É, é, quando a gente estudava ótica em física, eu me lembro dessa palavra refratária, né? E aí foi a única coisa que eu lembrei. Mas aí quando a gente joga, né, no adjetivo, quando a gente joga no dicionário, né, refratário é um adjetivo, né? Que é o quê? Que resiste à ação físico-química, ou que resiste às leis ou a princípios de autoridade. O dicionário vai colocar assim, o dicionário Oxford vai colocar assim, como se fosse refratário fosse insubmisso a determinadas leis, certo? E aí nós vamos começar a acompanhar o mote do livro, né? Quem fez a prece, né? De onde essa prece veio e principalmente como é que essa prece foi recebida. Eu achei interessante que no livro, no filme do livro do Nosso Lar, nós vimos essa sala, né? De onde os espíritos captavam as preces que foram feitas para eles. Isso não tem lá no livro, né? No livro Nosso Lar nós não vimos essa parte, né? Isso foi colocado pelo pessoal da produção do filme e o pessoal da produção, né? Adiantou essa sala que tem aqui nesse livro, né, no oitavo livro, trouxeram lá para o primeiro, que é uma sala onde eles verificam as preces que são endereçadas por pessoas ligadas à colônia. E aí é importante a gente ter esse entendimento. Por quê? Porque senão a gente acha que
todo plano espiritual tem antena para receber prece de todo mundo. E nesse caso aqui, a prece foi recebida por eles, por quê? Porque essa prece foi vinculada, né, foi feita por alguém que é trabalhadora da casa, que é o espírito da Evelina. A Evelina faz a prece para a mãe não podendo atendê-la, né, porque a mãe não está no estado de atender a prece de ninguém, ao chamado nem mesmo da filha, né? Essa prece se refratou, ou seja, ela passou ali das leis a quais ela está vinculada. Se não podia ir para a mãe, ela refratou. Ela, não dá para ir na mãe, nós vamos buscar outro lugar. E aí a prece acaba chegando em nosso lar, como o Clarencio é o chefe da seção, né, ou do ministério de onde partiu a Evelina, ele toma a responsabilidade para ele, né? Que é o que ele vai falar da questão da responsabilidade que nós temos com quem está abaixo de nós, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, não é assim a passagem evangélica? Aqui ele explica essa parte para nós. Por quê? Porque a quem muito foi dado, em termos de conhecimento, de amor e de responsabilidade, muito será cobrado, no sentido de que os corações que se vinculam a eles ficam sob a sua tutela. E ele vai explicar, né, que enquanto existem departamentos que cuidam da criação dos nossos corpos físicos, e aí eu vou puxar na memória de vocês aí lá o livro Missionários da Luz, né, quando a gente estudou os departamentos lá em nosso lar, que o pessoal planejava o corpo físico dos reencarnantes, né, que auxilia no processo de reencarnação de um espírito alicitado. E aí nós vimos, né, técnicos em DNA, pessoal que era técnico em trazer para o espírito o corpo que ele necessitava, né? Nós vimos casos em que o espírito pedia para nascer até com uma avaria na perna, né? Ele ia ser manco, né, nessa encarnação, porque ele precisava passar por isso. Então esse pessoal cuidava disso tudo. Aí o Clarencio vai dizer que existe o pessoal que fica responsabilizado pelo nosso corpo, pela gestação da mamãe, né? Por cuidar do espermatozoide lá do papai, tudo isso é de interesse da espiritualidade, para que quem venha receba um corpo necessariamente, assim, no, nos trinques do que ele precisa passar, para a missão que ele precisa realizar aqui na Terra, certo? E aí existe quem vai nos assessorar nas tarefas que nós nos propomos a cumprir aqui, nas nossas expiações e nas nossas provas, certo? Expiação para nós que estamos aqui nesse nível, né? Nós estamos ainda sofrendo os efeitos do passado, e provação para quem já está um pouco mais adiantado e já escolhe aí, né? O que precisa, né? As matérias que quer fazer para poder adiantar, né? Para poder andar um pouco mais rápido. Nesse caso aqui, a Evelina estava em provação, está em provação, né? Porque ela já conta com a assistência desvelada aí de ministros de nosso lar, imagina. Então, ela já é um espírito que está em provação, ou seja, ela veio para cá para sofrer mesmo, para passar por essas necessidades, para que ela possa galgar patamares maiores dentro da evolução dela, certo? E aí a pergunta é respondida, né? O Hilário faz a pergunta, né? O que é uma oração refratada, né? E o Clarence vai responder, né? Dizendo a ele que, olha, a prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. E aí é um negócio interessante que, para a gente pensar, eu já tinha lido isso há muito tempo atrás, porque quando eu estava na mocidade, o meu professor da mocidade, que é hoje o meu supervisor aqui no esclarecimento, né, que é o Fábio, eu perguntei para ele, né, porque eu era católico, né, acabaram de chegar no centro espírita, e eu fiquei com essa pergunta na mente, né, falei assim, tá, mas e se o santo da Igreja Católica não for realmente santo? Porque a gente sabe que tem muitos santos da Igreja Católica que o pessoal pegou ali para fazer, fulano é santo. Mas muitas vezes a vida do cara não foi de santidade.
né? Ele foi uma pessoa normal, ele foi martirizado. A maioria dos santos da Igreja Católica foram os primeiros cristãos aí martirizados, né? Ou gente que se martirizou para a pregação, né? Do Evangelho em muitos lugares, né? Mas não quer dizer que o cara teve uma vida, né? Toda de santo. Não quer dizer que ele é um espírito evoluído. Vocês entendem o meu ponto? Né? Nós não podemos achar que eles saíram dessa encarnação com o primeiro contato, ou às vezes, né, só essa missão para cumprir dentro do cristianismo e sair daqui, nossa, pronto para resolver qualquer parada, né? Vamos pensar assim. E aí, com essa história na cabeça, eu perguntei para ele, falei, Fábio, se eu faço uma prece, então, para um santo, e esse santo está encarnado, vamos supor, se ele não é um espírito tão evoluído assim, e ele precisou ainda passar por uma reencarnação, como é que faz? Essa prece vai para onde? E aí o Fábio falou, ela vai para quem pode atendê-la. Nenhuma prece fica sem receber a resposta que precisa. E aí, nesse momento, eu fiquei chocado, né? Falei, nossa, mas toda prece, então, que a gente pede, ela é atendida. Sim. Ano depois, olha aqui, o Clarence me explicando a mesma coisa que o Fábio explicou, né? Toda prece, ela é atendida. Se for um pedido vão, os espíritos, né, do nosso nível aqui, cumprem ela pra gente. Nós queríamos arrumar um trabalho. Se é só né? Se é só mais uma coisa na sua vida, se o seu trabalho não tem lá tanto tamanho importância, não sei para você, algum espírito camarada seu pode ajudar. Nossa, eu preciso tanto arranjar um trabalho, porque não tem ninguém em condições lá na minha casa de trabalhar, então eu preciso sustentar minha família. Nossa, eu preciso muito, porque meu pai era o único que trabalhava lá em casa, e meu pai faleceu, foi embora, eu preciso muito de ajuda agora, né? Essa já é uma prece diferenciada. Meu Deus do céu, me ajuda. Essa prece, ela, ó, ela sobe. E aí ela vai encontrar, dependendo também do emissor, né? Se o emissor quiser, ela vai encontrar mais ajuda. E aí os espíritos vêm para nos auxiliar naquilo que a gente pede. Agora, se eu fico assim, eu queria subir de promoção no meu cargo. Eu queria subir de nível lá na minha empresa. Eu queria ser promovido. Eu queria tanto ser promovido. Isso é uma prece. Nossa, eu quero muito terminar a faculdade. Isso é uma prece. Nossa, eu queria tanto comprar um carro. Oh, meu Deus, eu quero comprar um carro. Isso também é prece. Só que onde é que isso fica? Vocês acham que lá nas alturas, Deus fica passando assim, fala, oh, meu Deus, eu tenho tanto problema no universo. Deixa eu ali resolver o problema da Patrícia Guimarães, que ela quer um carro novo. Vocês acham que é assim que funciona? Tem, inclusive, uma sketch do Porta dos Fundos muito boa. Vou mandar lá no grupo depois, que é justamente eles raciocinando sobre isso. Deus está lá todo atarefado, e aí chega os anjos, né? Fala assim, tá tendo fome lá na África, o pessoal tá passando, né, fome, tá uma seca, um incêndio florestal. Não, peraí que eu estou ajudando o filho da Márcia, porque a Márcia rezou muito para mim e o menino tá com dúvida em química. Eu estou explicando para o menino aqui química para ele não sair mal na prova. Não é assim que funciona. Existe uma lógica por trás da coisa, não é? Esse sketch é bom, né? É bom pensar Deus dessa maneira mais material para a gente ver o tanto que a nossa visão é limitada, né? Então não é todo pedido nosso que sobe às alturas. É um pedido primeiro justo, honesto e fervoroso. Nossa, eu preciso. Não é só como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo vai ensinar para nós, né? Não é a quantidade de palavras, mas a intenção que eu ponho, né? Não é aquele negocinho de rezar 20 Ave Maria e 10 Pai Nosso vai trazer para você a graça obtida. Se enquanto você está rezando, você está pensando na morte da bezerra, você está pensando no boleto que você tem que pagar daqui a alguns dias, sua prece está ficando aqui, ó, tá baixo. Agora, se eu estou pedindo pela saúde de um filho, se eu estou pedindo pela recuperação de alguém, se eu estou pedindo pelo espírito de alguém que partiu, essa prece, se formulada, né, com verdadeiro amor, com verdadeira compaixão, aí ela sobe, certo? E aí tem outra questão aqui, levantada, muito, muito interessantemente, né, como eu disse, pelo Hilário, que o Hilário é desses, né, de fazer pergunta que a gente gosta de fazer. A Evelina reencarnou com uma programação para cumprir. Ela é trabalhadora de nosso lar, ciente, né, no momento que foi reencarnar, porque estava reencarnando e tudo mais.
Durante a reencarnação dela, ela está pedindo socorro. E aí o Clarence falou, não, nós vamos ajudá-la, né? E o Hilário vem com o contragolpe, né? Mas peraí, ela reencarnou, ela já sabia os compromissos que ela ia passar. Por que ela está pedindo ajuda? E outra, é justo ajudar se tudo isso já estava planejado? E aí eu quero jogar essa pergunta para vocês. Como é que a gente resolve isso espiritamente falando? Eu tenho meus compromissos nessa reencarnação. Eu adoeço. Estava programada a minha reencarnação para eu adoecer e desse adoecimento aconteceu alguma coisa comigo. Vamos supor assim. Estava programado eu pegar coronavírus. Peguei o coronavírus. Estou sentindo assim, falando, meu Deus do céu. É justo eu rezar para mim para eu ficar bom? Não, mas tá aqui, ó. Com 32 anos você vai pegar Covid e vai desencarnar. E aí? Quem pode responder essa pra gente? Porque vocês estão muito calados, vocês estão. Eu tô até pensando se tem gente online aqui ou não. Hã? A gente pode rezar para Deus mudar uma aprovação nossa? Ou não? Não. Tem aqui, ó, determinado, você tem que passar por isso. Alguém? Vocês estão muito tímidos hoje, gente. Vocês estão me assustando. Ó, a Patrícia Guimarães está falando que pode pedir. Pode pedir. E é isso. Não, pode pedir sim. Pedir todo mundo pode, né? Eu tinha um professor de direito penal excelente. Ele falava assim pra gente que pedir todo mundo pode. Na justiça, nossa, eu vou entrar na justiça pedindo 10 salários mínimos do McDonald's que me fez esperar 20 horas por uma entrega de um sanduíche que veio com um bicho dentro. Eu vou pedir 2 milhões de reais. Ele falava, você pode pedir. Você pode pedir para o Oceano Atlântico passar na, na Praça Cívica, que é a Praça Central de Goiânia. Ele falava de jeito pra gente. Mas se você vai ser atendido, é outra história, né? Na justiça é desse jeito. Eu posso pedir o tanto que for. Nossa, o meu trabalhador lá da minha empresa entrou com ação contra mim e ele está me pedindo 2 milhões de reais. Eu nem tenho dinheiro. Pode pedir, mas se vai ser atendido é outra história. Então, deixa eu ver aqui. Vocês querem participar por texto? Tudo bem. Vocês estão tímidos, né? A Patrícia Guimarães falou exatamente isso. Pode pedir, né? Aí se vai ser atendida, só Deus sabe. A Cleise Bell comentou aqui, ó. Ela pensa que Deus é misericórdia e se pedirmos ajuda na prova, é porque nós somos o quê? Seres humanos. Ótima resposta, exatamente. Misericórdia. Porque geralmente, a gente acha que é, né, ferro e fogo. Não, veio aqui para passar a prova, tem que passar a prova. Mas como é que funciona, né? Se Deus é misericórdia, ele não vai ter misericórdia de mim, ele só tem misericórdia dos outros. Tem gente que faz até promessa, exatamente. Minha mãe tá aqui falando, não. Tem gente que faz até promessa. Nossa, vou ficar um mês sem comer tal coisa para Deus me ajudar em determinada provação. Promessa a gente fala sobre isso outro dia, né? Vamos ter livros ainda que vão falar sobre promessa, mas é mais ou menos nesse mesmo sentido, né? Então, nós vamos pedir ajuda para os universitários, certo? Então, nós vamos começar pelo conceito de prece, que está lá no Livro dos Espíritos. Não, perdão. Eu vou pegar o conceito de prece do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí vocês podem verificar aí na casinha de vocês, no capítulo 27, né, intitulado Pedi e Obtereis, o item 9, que é ação da prece. Então, Kardec, em um dos seus comentários aí no Evangelho, vai colocar para nós, né, e vai explicar. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários e intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Tem gente que é desse jeito.
Não, eu não vou pedir para Jesus, não, porque pode ser que Jesus não olhe para mim. Então, eu vou pedir para Maria, porque Maria é mãe, e mãe tem sempre essa coisa, né, de colocar a gente no colo. Tem muita gente que pensa assim, nossa, não, vou pedir para Nossa Senhora Aparecida, ela vai me ajudar. Ela não falha. Ou se não, não, vou pedir para Santo Expedito, que são os dois santos mais populares no Brasil, né? Tanto a Virgem Maria quanto o Santo Expedito são top 2. Fizeram uma pesquisa com o pessoal que frequenta as igrejas, né? Eu não sei se envolvendo os evangélicos, mas nas religiões que aceitam entidades, né? Vamos colocar assim, saiu lá. Primeiro, para quem que você reza mais? Primeiro lugar no Brasil, Maria de Nazaré. Segundo lugar, Santo Expedito. Terceiro, Jesus. Né? Então, esse é que é o negócio, né? Jesus veio, eu sou o Cristo, eu sou o caminho, verdade, caminho, verdade e vida, ninguém vai ao Pai senão a mim, eu vou rezar para Maria, porque vai que Jesus não quer isso que eu quero, né? Só que é aquele negócio, Jesus é só mais um, e aí é até esquisito a gente falar, né? Mas ele é só mais um na fila de atendimento da vontade de Deus. Só que como nós estamos na Terra e Jesus é o Cristo do planeta Terra, né? Ele é o co-criador do planeta Terra, ele é o governador espiritual da Terra. Quando a gente quer falar com Deus aqui na Terra, a gente fala com Jesus. É por isso que alguns amigos nossos falam para nós que Jesus e Deus são a mesma coisa. Assim, em teoria não, mas na prática gente. Não tem nada que seja feito no planeta Terra que não passe ali pelo consentimento de Jesus. Tá certo? Porque ser governador é isso, né? Nossa, o Talibã tomou conta do Afeganistão. Jesus, você está sabendo disso? É claro, meu filho. Estou sabendo tem muito tempo. O senhor é a favor disso, Jesus? Olha, eu não sou a favor disso, não. Foram vocês que quiseram. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Então, ó, o Francisco está aqui falando, ó, tudo em nossas vidas é com a permissão de Deus, conforme o nosso merecimento. Muito bem. Tem a questão do merecimento ainda. Né? E aí, a Patrícia, que é mãe, ela sabe, né? Tá aqui falando pra gente que, como Maria é mãe, né? Ela já está acostumada com tantas reclamações e pedidos, né? É mais ou menos nesse sentido mesmo. Só não pode esquecer, gente, que não existe essa diferenciação de sentimento quando você fala de um Cristo planetário só porque ele é homem. Jesus já tá ele já chegou no ponto do equilíbrio perfeito. Então Jesus é mãe, Jesus é pai, Jesus é filho. Né? Tinha a Vanessa, inclusive, tem uma música assim, né? Jesus é pai, é mãe, pai, filho. Então, ele já chegou num ponto em que não é porque Maria é mulher que ela é mais doce, mais terna que Jesus, não, gente. A gente não pode querer colocar sentimentos nossos humanos no Cristo planetário, gente. A gente não entende nem dos anjos, imagina dos Cristos. Então tem que tomar muito cuidado, viu, com esse tipo de coisa, porque senão a gente foge, é o que a gente estava falando aqui no início, a gente foge do entendimento espírita das coisas. Você pode rezar para Maria numa boa, não estou falando que você não pode, mas é só não criar assim subterfúgios, né, para colocar uma convenção mariana acima de Cristo. Nossa, Maria manda em Jesus. Vai com cuidado, que as relações não funcionam assim lá no outro lado, beleza? Se Maria assim o fosse, ela era Cristo planetário, né? O Cristo é outro, beleza? Agora, o Francisco tocou num ponto muito importante aqui, que é com relação ao merecimento, se a gente merece ou não. Aí, nós vamos novamente pedir ajuda aos universitários, né? E nós vamos lá na questão 663 do Livro dos Espíritos, que está lá dentro do capítulo da Lei de Adoração, né? Lá nas Leis Morais, no terceiro livro, né, do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim: podem as nossas preces mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Kardec está perguntando para os espíritos assim: se eu rezar, eu posso mudar as provações que eu tenho que passar? E os espíritos vão responder: as vossas preces estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente,
menos rude elas vos parecem. Tem prece que a gente vai pedir para Deus. Deus, eu não quero passar por isso. Pelo amor, nossa, pelo seu amor, não me deixa passar por isso. Só que aí Deus falou, meu filho, mas você tem que passar por isso aqui para você evoluir, para você saldar a sua dívida e para você se livrar disso. Então, não vou tirar de você a prova. Eu vou enviar suporte. Lembra que a gente falou aqui do He-Man? Eu vou enviar para você a força para você conseguir superar isso. E aí, quando passa, você olha e fala assim, nossa, quantas vezes você já não fizer prece para Deus e falou, oh, meu Deus, acaba com esse sofrimento, acaba com esse sofrimento, e não acabou o sofrimento. Mas depois que passou, você olhou para trás e falou assim: nossa, eu não sabia que eu era tão forte assim. Nossa, eu não sabia que eu dava conta disso aqui. É igual quando o professor manda a tarefa da escola, né, pro filho fazer. Se você vai lá e faz a tarefa pro seu filho, o que que seu filho aprendeu? Nada. Se foi você que fez. Tem uma colega nossa, a Keiliane, né, ela trabalha com educação infantil, ela fala que de vez em quando ela manda duas tarefas. Ela manda uma para a criança e uma para o pai, porque o pai adora fazer as tarefas da criança. Ela fala, pai, essa daqui é para você. Agora deixa o fulano fazer a dele. Ah, mas ele não dá conta de fazer. Ele tem que fazer do jeito que ele dá conta. Porque senão, como é que eu vou medir se ele está aprendendo ou não? Então, ó, hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que, do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor pela sua própria imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas, mais vezes do que supões. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obras do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso esforço próprio. Posso pedir a Deus para me livrar de determinada situação que eu estou passando na minha vida? Posso. Pode pedir. Deus não é sábio? Deus não é sabedoria infinita? Ele não é a inteligência suprema do universo? Sim. Ele sabe o que eu preciso, não sabe? Sabe. Então eu posso pedir para ele alguma coisa? Claro que pode. Você pode pedir o que você quiser. Agora, se você vai ser atendido, né? E outra, nos seus pedidos é necessário observação. O Emmanuel tem uma mensagem que ele fala exatamente disso. Quando você pedir algo para Deus, peça, mas assim, ó, lembra que você pediu. Porque muitas vezes você pede, você pede, você pede e você esquece que você pediu. Quando a realização do pedido chega, você olha para aquilo e, nossa, eu consegui tal coisa. Você pediu ajuda para Deus para isso. Deus te ajudou. Não foi? Foi. Nossa, Deus me ajudou demais. Beleza. Você está lembrado que foi que você pediu a Deus, então Deus te auxiliou nesse seu pedido? Ah, não, eu tinha me esquecido. Geralmente é isso que a gente faz. Quando a gente pedir algo em prece, a gente tem que ficar com os olhos e os ouvidos muito atentos. Porque às vezes a gente está pedindo uma coisa que não é material, mas está pedindo um conselho, está pedindo uma ajuda. Tem gente que acha que Deus vai aparecer materializado. Não, não, não tem isso, gente. Deus não é matéria, Deus não tem boca, Deus não tem mão, Deus não tem olhos, Deus não fala. Ele não se expressa conosco através da palavra. Quando ele precisa de uma mão, o que nós aprendemos no capítulo anterior? Ele se usa dos seus emissários. Estou pedindo para Deus. Aí vem aqui na terra. Aí tem Jesus, que é o governador da terra. Aí tem os ministros de Jesus. Aí tem o pessoal que trabalha nos ministérios de Jesus. Aí tem, e vai descendo. É igual pensar aí, eu vou mandar uma carta para o presidente da República me ajudar. Bate no presidente da República.
Ele manda para o ministério equivalente. O ministério manda para tal secretaria dentro do ministério. Dali daquela secretaria sai alguém especializado para resolver o problema que você pediu, certo? Da mesma forma. Só que muito mais organizado, né? Vocês estão vendo aí que a presidência da República, as nossas coisas nem são tão organizadas assim. Imagina em nível divino como é que a coisa se sustenta, né? Então, respondida a pergunta do Hilário, ó, a Cleisbel está perguntando aqui, por que tem prece que fazemos e parecem que aos nossos olhos não são concedidas? Então, Cleisbel, é exatamente isso que nós estamos discutindo aqui. É você pensar o seguinte, eu faço uma prece, porque eu estou numa situação dificílima. Eu peço, e nada de ser resolvido. Muitas vezes o que Deus quer para nós, e aí a gente fazer isso que os Espíritos acabaram de nos ensinar aqui, nos resignarmos, que a gente tem de procurar entender isso, né? Resignar não é aceitar porque a gente não tem outro jeito, é aceitar o frio que Deus está nos dando. Como a vovó dizia, né? Deus não dá um frio maior que o cobertor que a gente tem. Então, a gente está pedindo e parece que não está sendo atendido, aí é hora da gente apurar as nossas percepções, olhar para o lado e escutar também. Porque, às vezes, aquilo que a gente está pedindo na prece não vai, como os espíritos explicaram, não vai acontecer um milagre, gente. O céu não vai se rasgar e vai descer a solução do problema, não. Mas vai vir alguém passando do nosso lado, vai dar uma dica, vai sair alguma coisa na internet, você vai estar andando e vai ver alguma coisa nas redes sociais. Eu tenho um caso particular, estava passando por uma fase muito complicada na minha vida, e aí, Casbel, o que aconteceu? Teve um dia que eu estava assim, eu estava saturado daquela situação. Nossa, eu tava assim, eu me lembro que eu estava dentro do carro, dirigindo no trânsito, indo de um lado para o outro, e aí eu falei assim, oh meu Deus, me ajuda, né? Eu não tenho mais o que fazer, não. Eu já estava assim, estafado já, não tenho mais, não tem mais nada. E eu não sou de pedir. Eu tenho maior vergonha, né? Ainda estou naquela fase da vergonha de fazer prece ainda. E eu sou muito o caso desse capítulo aqui, que eu, nossa, por muitas vezes tenho muita vergonha de orar, né? De pedir para Deus. E eu lembro que nesse dia eu estava assim, dentro do carro, no trânsito, pedindo a Deus, ó, oh, Deus, me ajuda, porque a situação aqui tá feia. Eu me lembro que eu parei num semáforo, veio um motoqueiro não para igual carro, né? O motoqueiro veio, passou na minha frente, assim, e ele tinha uma daquelas malinhas no banco do carona, né? E aí nessa malinha tinha um adesivo. E no adesivo estava escrito assim, Jesus te ama. Eu chorei ali dentro do carro. Porque foi tão rápido que eu, nossa, resolveu a situação? Não, não resolveu. Mas me deu forças. Não, eu consigo passar por isso aqui. Não, isso aqui não é tudo isso que eu estou imaginando. Aí continuou, né? Com o tempo resolveu. Mas naquele momento, o atendimento à minha prece foi isso. Foi essa força. Foi desanuviar minha mente. Falar, ó, você está focando demais numa coisa muito efêmera, numa coisa muito pequena. Tem paciência. Foi isso que o Jesus te ama na moto mostrou para mim naquele momento. A Patrícia está colocando aqui, ó, no desespero rogamos a Deus, e isso é um ato de fé. Nem sempre são pedidos coerentes com a realidade, mas os nossos mentores, né, espíritos de luz, nos concedem o que é pertinente à situação. Exatamente. Exatamente. A questão da resignação é justamente nesse rumo. É você pensar o seguinte, que
se tirar esse problema de você, não tem muitas vezes nem por que você está encarnado. Você veio para cá para passar por isso. Ah, não, mas eu não quero. Olha, se você não quer, e se você não quer dar jeito, a gente não tem mais por que deixar você. Você tem um propósito, tem uma missão. Cada um de nós vem com uma missão. Deixa eu só pegar aqui o que a Margarete falou. No capítulo 28, no item 3.6, não deixeis cair em tentação, resposta. Somos seres encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. A principal causa do mal está em nós mesmos. E os espíritos maus aproveitam disso para tentar as nossas fraquezas. Exatamente. O não nos deixeis cair em tentação quer dizer exatamente isso. Mas a questão levantada pela Cleise Bell, gente, é o seguinte, que a gente às vezes pede e não tem resposta. Não tem a resposta que a gente gostaria que tivesse, né? Nossa, não tem jeito. Não, por quê? Porque Deus trabalha com uma ferramenta que ela é assim, a gente olha para ela e tem hora que a gente gosta muito e hora que a gente tem muita raiva, né? Que é o quê? Que é o tempo. Deus trabalha com o tempo, né? O tempo é que vai dissolvendo as coisas, o tempo é que transforma as situações. O tempo transformou o sertão em mar e o mar em sertão. Então é assim que Deus trabalha. E aí é que a gente tem que achar motivos para resignação. Para nós nos resignarmos no sentido de que não aceitar, não, é porque é a vontade de Deus assim, não, é o seguinte, é o que você precisa. Deus não quer te ver sofrer, não. Deus quer te ver para cima. Paz não é não ter problemas, paz é ter ferramentas para passar por aquilo ali. E eu acho assim, o importante da gente pensar agora, né, finalizando aqui o capítulo, é o seguinte: essa prece foi feita por alguém, né? E aí, já falando, né? Foi feita aí pela Evelina. A Evelina pediu para a mãe, que já está desencarnada, auxiliá-la. A mãe da Evelina, né, Odila, já tinha desencarnado. O pai se casou novamente. O pai se casou com a Zulmira. Do casamento do pai, né, o Amaro, com a Odila, nasceram a Evelina e o Júlio, certo? A mãe, Odila, desencarnou, a mãe biológica. E aí vem para a história a madrasta, a Zulmira. A Zulmira não gostava do afeto que o marido tinha com o filho. Ela se sentia com muitos ciúmes daquela reação. Gente, essa história aqui, eu sei que vocês nunca ouviram falar de uma história parecida. Sabe? Bem, parece que é uma história que a gente vê, ouve falar assim o tempo todo, né? A humanidade continua a mesma, não importa o tempo, né? Então, a Odila, com ódio e ciúmes da Zulmira, começa a obsediá-la. Já estavam aí há mais de 2 anos nesse processo de obsessão, no ponto da Odila já ter subjugado o espírito da Zulmira, porque a Zulmira se sentia culpada porque o Júlio, irmão da Evelina, irmão biológico da Evelina, desencarnou num dia, né, que eles foram para a praia tomar um banho. A Zulmira, que já tinha um pouco de raiva da criança, deixou ele brincando sozinho lá no mar e ele acabou se afogando. Ela não matou a criança, mas a sua falta de zelo levou ele a desencarnar. E aí, como ela já estava sob a influência da Odila, a mãe biológica, né, que já estava desencarnada, a culpa dela, o sentimento de culpa que ela sentiu, fez as vibrações dela descerem. E aí a obsessão se instalou. A obsessão da Odila para com a Zulmira. Esse caso já tinha mais de 2 anos que assim estava. Por quê? Porque a família se desestruturou totalmente. Né? Não sei se vocês conhecem famílias onde alguém perdeu um filho, ou acontece isso, né? O Rossan tem uma palestra ótima que fala sobre isso, que ele comenta, né? 99% dos casais que perdem filhos, né, que ele atende, o casamento não vinga.
o casamento não vai para frente. Porque os dois ficam num sistema de culpa, um culpa o outro e se culpa ao mesmo tempo, e aí o amor acaba se dissolvendo ali no meio dessa culpa, né? E aí acontece mais ou menos isso aqui com a Zulmira, porque a Zulmira, mesmo desejando, ela não pôs a mão na massa, mas ela desejava que a criança morresse, a criança morre. E aí a situação lá na casa se desestrutura, a ponto do pai já se tornar indiferente aí com a madrasta da Evelina, né? Eles conviviam na mesma casa, mas não eram mais um casal, né? É aquela história, né? O casal que não tem mais carinho um pelo outro, não tem mais amor, não tem mais paixão um pelo outro, né? Acabou. Eles vivem ali como se eles fossem, né, companheiros de casa. Não, eu alugo uma casa junto com a minha esposa, né? Não é casado mais, eles só moram debaixo do mesmo teto, né? E aí fica essa situação, e aí entra a prece da Evelina, que ela vai rezar para a mãe, pedir para auxiliar, né? Ela pede para a mãe auxiliar a resolver aquela situação. Só que a mãe, mal sabia ela, né? Era a obsessora da madrasta, era um dos componentes que estava fazendo essa situação ficar tão terrível dessa forma, né? E aí essa prece é que é a prece refratada, essa prece é que chega no Clarencio, e esse é o caso que nós vamos acompanhar. E aí, assim, eu vou dar um spoilerzinho para vocês, não muito grande, né? Não muito pequeno, mas nós já estamos vendo aqui, Clarencio já vai, né? Eles já vão à casa deles, o Clarencio já se inteirou da situação toda. E aí, gente, a resolução dessa prece é o que nós vamos ver durante todo esse livro. E a resolução dessa prece, atendida por um ministro de nosso lar, levou 2 anos para ser concluída. E ela não é concluída final de novela, todo mundo feliz, se abraçando, se beijando de um lado para o outro. Não. É isso que nós vamos acompanhar aqui nesse estudo. Tá certo? Quando a gente fala de dor, quando a gente fala desses nossos pedidos, né? Que a gente faz a Deus, a gente quer uma vida melhor, a gente quer um emprego melhor, a gente quer, a gente quer não sentir mais dor, a gente quer uma resolução de um problema de saúde, né? Ou a gente quer a resolução de um filho ou de um parente nosso muito difícil. Isso é muito complicado, gente. Isso é muito complicado. Há anos eu estudo a doutrina espírita e eu vou dizer para vocês que é uma das coisas que mais me apaixona hoje na doutrina espírita, é uma das áreas que eu mais gosto, é justamente estudar como o espiritismo lida com a dor. Porque hoje nós estamos vivendo uma época em que todo mundo é obrigado a ser feliz. Nós estamos vendo isso nas nossas redes sociais o tempo todo. Todo mundo tem que ser feliz. Se você não é feliz, tem alguma coisa errada. Se você não sabe o que fazer, vem para o meu curso, vem para a minha aula, que eu vou ensinar você como ser feliz. E eu ainda não tenho uma posição fechada sobre esse assunto, gente, mas eu acho isso muito estranho. Muito estranho. Principalmente quando a gente fala com espíritas. Não é que, né, eu já ouvi isso, já falaram para mim, falar, espírita gosta de sofrer. Não, não é isso. Não é isso. A gente não gosta de sofrer, não. A gente quer ver todo mundo feliz. Só que felicidade e paz, gente, não é a gente não ter problemas, mas é a gente ter coragem, ter força para lidar com esses problemas. Por isso, né, lá no Pinga Fogo, quando perguntaram para o Chico, falou, Chico, o que você acha, né, das pessoas que procuram essas casas para fazer um trabalho para a saúde deles, para fazer um negócio que tire uma doença deles? O Chico fala, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a doença que vem para a gente é o remédio que a gente está precisando. Você passar uma encarnação, que são 20, 30, 40 anos com um problema, gente, um problema de saúde, a hora que você desencarnar, você não vai ter mais esse problema. Nossa, minha coluna é horrível. A hora que você desencarnar, gente, você pode ter certeza, não vai ter problema de coluna mais, não. Não, eu tenho um negócio no estômago, eu tenho enxaqueca, eu tenho bronquite, eu tenho rinite, eu tenho faringite, eu tenho bursite. A hora que desencarnar, não vai ter mais nada disso. Mais nada. Problema físico, acabou. E o seu mental? E o seu. E aí você vai continuar nesse pensamento. Não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz a todo custo. Você tem que ser feliz aqui na Terra. Jesus já estava falando que não tem felicidade aqui na Terra.
E hoje a gente parece estar vivendo esse momento, né, de uma busca assim, não, você tem que ser feliz, você tem que ser feliz, você não pode ter problema. E a vida não é assim, gente. Todo ser humano que vem ao planeta Terra tem problema. O homem das cavernas tinha problema. O homem que vivia no Antigo Egito tinha problema. O homem que vivia em Roma tinha problema. O homem medieval, o homem moderno tinha problemas. O homem contemporâneo, gente, tem problemas. Nós temos problemas. Não adianta a gente achar que não tem. Não adianta a gente achar que a gente veio para cá para ser assim, nosso um céu de felicidade. Não é assim. Não é assim. Tenhamos muito cuidado. E aí, para encerrar, né, uma vez eu vi um rabino falando exatamente sobre isso. Porque chegaram para ele e falaram assim: Rabi, deixa eu perguntar ao senhor aqui. Se Deus é a inteligência suprema, se Deus sabe tudo, se Deus entende tudo, se ele sabe o que eu preciso, para que a gente reza? Para que a gente pede? E aí o rabino respondeu assim para ele: para domesticar o nosso desejo, para a gente aprender a desejar, aprender a pedir. E aí, a hora que eu li esse capítulo aqui, eu falei, nossa, olha uma luva. Pedir, gente, a gente pode pedir o que a gente quiser, inclusive a morte dos outros. Só que esse é um pensamento sadio, esse é um pensamento que está de acordo com a lei de Deus? Não, né? Então eu rezo e peço e converso com Deus justamente para isso. Para cada dia mais eu estar mais próximo e mais parecido com Ele, desejando da mesma maneira que Deus. Profundo, né? Marcelo levantou a mão, ou você esbarrou no celular de novo? Você esbarrou no celular de novo. Ixi, não estamos te ouvindo. Ixi, não estamos te ouvindo. São 20. Tira o fone de ouvido. Tá ouvindo? Agora sim. Ah, sim. Tirei o fone de ouvido aqui. Tava no trânsito aí, tava acompanhando, mas não tinha como participar efetivamente. Marcos, em síntese, né? Em síntese, nós estamos vendo novamente aqui aquilo que é o objetivo da doutrina espírita, né? Converter os corações ao caminho do bem. Cada um de nós carrega os nossos conflitos pessoais, os nossos processos reencarnatórios que traz a gente para as dinâmicas da própria vida, né? E o quanto é necessário, importante a gente, a partir do esclarecimento, adotar novos procederes para que hoje realmente seja a sementeira do amanhã. É o que abordou isso no capítulo anterior também, e a introdução. Mas a gente perceber que tudo que faz agora é para educar o espírito para o propósito de Deus. A gente não adianta, como diz, a gente percebe que a meritocracia divina, ela é algo que está associada à misericórdia, ao amor de Deus, porque a justiça, ela se faz tantas vezes sobre o nosso aparelhamento, né, no processo reencarnatório, as nossas escolhas. Aí a gente chega aqui, o momento da luta, realmente a gente ainda percebe a gente fraqueja. Mas o quanto é importante a gente compreender que jamais a espiritualidade deixe de nos assistir, mas o quanto a gente precisa trabalhar o nosso mundo íntimo, como diz o outro, é o bem viver para, como você falou, para desencarnar bem, mas para que o espírito realmente possa viver experiências
futuras, né? Mais assertivas, menos dolorosas. Hoje nós estamos semeando o nosso futuro. Então, não adianta, muitas vezes nós estamos aí abastecidos aí de doutrina espírita, religião, né? Mas nas nossas mentes, mas os nossos corações ainda não colocam o nosso agir em consonância com a instrução de Jesus. Então, isso é algo muito importante, soa como uma advertência, para que a gente realmente possa perceber que depende de nós. Justamente. Muito importante isso, né? Lembrar sempre dessa misericórdia divina, gente, que está com a gente. Vou destacar aqui novamente, né? Não é que a gente veio para cá para sofrer, não. Mas é que a gente veio para cá para purgar, muitas vezes, aquilo que a gente precisa. Né? Então, é uma reflexão que ficou para a gente até agora, nessa semana. Nós acabamos de nos despedir aí do seu Geraldo, né? Companheiro nosso de GESB, né? E aí, no dia do falecimento do seu Geraldo, a gente foi fazer um culto aqui em casa e a gente abriu, né, o evangelho, já estava programado para aquela passagem, mas no dia, né, que a gente elevou aí as nossas preces para ele, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, instruções dos espíritos. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Nessa passagem, justamente, em que os espíritos vêm falar para nós, existe uma verdade muito grande nisso que vocês falam, né? Na época de Kardec, isso era um trocadilho, né? Se fosse um homem de bem, tinha morrido. O povo falava desse jeito, né? Não é vaso ruim não quebra, não. É assim, se fosse um homem de bem, ele tinha morrido. E os espíritos vêm falar para nós exatamente isso. Ó, isso tem uma verdade tão grande que vocês nem sabem, né? Então, não é que a gente veio, não é que a gente tem que ficar buscando o sofrimento, não. Inclusive, o Evangelho é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, justamente por quê? Porque todo mundo sofre. E aí tem que entender o que é esse sofrer, né? Até para a gente entender as nossas preces, né? Eu contei para vocês aqui como é que Madre Teresa de Calcutá rezava, né? Eu só escuto. E Deus, o que ele fala? Ele não fala nada, ele só escuta. Justamente por quê? Porque tem uma ordem para as coisas. A gente tem que procurar entender essa ordem, gente, não burlar ela. Não nos intoxicar com uma felicidade que não existe, não nos intoxicar buscando meios de salvação que não são aqueles previstos mesmo na lei de Deus. Todo mundo sofre um pouquinho. Todo mundo tem dor aqui. Se eu vou levantar aqui, nós abrimos agora para cada um de vocês falar as dores de vocês, vocês vão falar de dor na família, dor pessoal, né, dor física. Todo mundo vai falar alguma coisa. Se nós abrirmos os comentários aqui do YouTube, todo mundo vai citar uma dor. Né? E se resolver uma, gente, aparece outra. Ah, eu tô com dinheiro. Pode ver, eu tô com dinheiro, tá faltando saúde. Eu tô com saúde, tá faltando dinheiro. Se eu tenho saúde e dinheiro, tá faltando tempo. Não é assim? Todo mundo tá correndo atrás de alguma coisa. É da vida nossa. O que a gente tem que aprender é exatamente isso. Com o poder da prece, a gente auria essa força para sair daqui melhor que quando a gente chegou. Bem viver, tá? Bem desencarnar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Semana que vem nós vamos ver o capítulo 3, né? O pessoal do YouTube aí, no próximo vídeo, né? Nós vamos ver o capítulo 3. Capítulo 3 intitulado Obsessão. Então, todo mundo pegando o seu livrinho dos médiuns, pega lá o livro dos médiuns. O livro dos médiuns tem um capítulo que é chamado Obsessão. Beleza? Leiam o capítulo intitulado Obsessão, certo? Quem não tiver o livro físico, né? O livro dos médiuns físicos, a Federação Espírita Brasileira disponibiliza uma versão digital dele. É só digitar no Google, Livro dos Médiuns. Já vai aparecer lá para vocês o arquivo, né? Se quiser baixar, se não quiser, pode usar online e depois deixar lá. Tá certo? Mas leiam esse capítulo porque ele auxilia demais nesses estudos futuros que nós vamos ter, porque nós vamos começar a ver esse entrame aí, né? Das duas esposas, né? Das duas esposas aí do pai da Evelina, uma desencarnada e uma encarnada, uma obsediando a outra, né? E é importante a gente ter essa noção
básica para a gente entender aí a aplicação na prática, certo? Eu agradeço demais a presença de vocês, a paciência, a audiência, comentários abertos aí para quem quiser deixar sua pergunta, quem quiser deixar a sua participação. Pessoal que está matriculado aí, está lá no nosso grupo do WhatsApp, mandar depois, se não quis falar agora, ou se não passou nada pela cabeça agora, se quiser mandar lá no nosso grupo do WhatsApp, áudio, texto, fique à vontade, tá certo? E a gente se vê na semana que vem. Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus.